E aí, viu, Mário? Já te chamei aí, é só aceitar. E aí? Cara, tá bem bonito o seu banheiro aí. Gostei dele. Oi? O seu banheiro tá bem bonito, gostei dele. Então, mostrar um pouco a casa hoje. Hoje você vai dar dicas de decoração. Decoração, exatamente. Cara, dica de decoração Falando e dessas falar lâmpadas sobre. que você construiu aí. É o quê? Então começa falando dessas lâmpadas que você desenvolveu aí atrás. Não, na verdade, hoje é meio adaptado, porque eu tenho um vizinho que é músico e ele resolveu tocar sax hoje. Tá incrível, tá ótimo, mas assim, Ah, a gente estava procurando um fundo não. musical, né? Pergunta se ele quer que você ilumine a live dele. É uma boa, né? A Já gente faz um dinheiro. fazer a parceria. E aí, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Mais um dia, vamos lá. É, hoje com o Caetano Vilela, incrível, né? Exatamente. Ontem foi incrível, né? Ontem foi muito legal. Todo mundo comentando, foi bem bacana. E aí, bem. Cara, o legal é que essas lives elas estão se tornando, acho que não só um papo sobre um papo sobre luz, mas é um papo sobre arte, né? Sobre teatro, né? É. Nesse momento E, onde todo mundo resolveu adotar o discurso de que a gente vai ser o último a voltar, eu acho que cada vez mais está criando uma alavanca para o vitimismo, né, cara? Que assola o teatro desde que teatro é teatro, né? Agora, e além. eu particularmente penso assim, entendeu? Quando a gente se coloca na posição de a gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Eu acho que essa frase de último a voltar acaba levando o teatro para esse lugar que o teatro vive há anos, que é o vitimismo, né? É. O que é legal das lives também é que começou com um papo de luz, continua sendo com um papo de luz, só que a gente vê que tem muitos amigos que não são só da luz. Tem diretores, produtores, amigos que não são de teatro, que não são de luz, mas entram nas lives, se interessam, ouvem, comentam. Então, isso que é bacana, né? A gente poder dialogar, não, lógico que o foco é a luz, mas acaba, acaba falando de tudo, né? Tudo relacionado à luz, tudo que envolve a luz, né? E é legal a gente falar, a gente está junto nesse momento, com os diretores, com produtores, enfim, todo mundo está dialogando para a gente ver como é que a gente pode seguir daqui para frente, né? Como é que a gente vai se reinventar. Então, cara, eu acho que assim, como que o teatro se reinventa, né? Eu acho que tem que ter uma pergunta, algumas perguntas, né? Como que o farmacêutico se reinventa? Como que o advogado se reinventa, né? Eu acho que quando a gente passa a ficar falando dessa coisa de se reinventar, a gente mesmo está colocando esse nosso ofício no buraco. Assim, veja bem, isso é o que eu acho. Né? Porque você não vê as Eu não. outras profissões falando num possível momento de reinvenção. Entendeu? Então, é, e continuar, né? Eu acho que assim, talvez quem está dentro do teatro, né? As pessoas, mas a gente tem que. Somos formadores de opinião, né? Tá bom, a gente forma uma opinião, mas seguir como gado uma opinião e é isso. Uma hora o feijão vai acabar, uma hora o arroz vai acabar, uma hora o celular vai ser cortado, enfim, isso é uma realidade. Infelizmente é uma realidade do maior número de pessoas que estão nesse ofício. E continuar com o discurso de que seremos o último a voltar e não ter uma ação efetiva que vá para cima, enfim, de qualquer maneira é o que eu acho, é o que eu estou refletindo nesse momento, entendeu? Enfim, tem muita água para rolar, né? Vem cá, vamos dar uma aliviada, vamos dar uma respirada, vamos focar um pouco na luz.
Não, mas isso é luz. Isso que eu estou falando, essa reflexão, ela faz parte da luz. Não, eu entendo. Só que isso é um assunto muito complexo, né? É uma coisa que se a gente for começar a falar disso, vai, Nem sabe? abri, nem abri, nem quis abrir um canal de discussão, apenas colocar uma reflexão para fora, porque senão eu vou explodir, entendeu? Então, O que eu vejo de se reinventar é assim, a gente se aproximar mais, o, a luz da cenografia, da a direção, Ana da Luzia falou que produção. escreveu um textão e apagou. Eu não precisava. Vamos ler, é isso, entendeu? Mas enfim, vamos falar de luz, cara. O que você quer falar de luz? Antes da gente colocar o Caetano. Bom, hoje eu estava lendo algumas coisas relacionadas à documentação da luz. Fala para a gente um pouco aí como é que é o teu processo aí de documentação de luz, como é que você elabora isso, como é que você entrega, como é que é esse processo aí do teu trabalho. Você está falando na elaboração do projeto ou na documentação do projeto? Acho que depois a elaboração é uma coisa mais complexa, né? Mas depois que você passa tudo isso para o papel, como é que é o seu método de trabalhar? Como é que você elabora teu mapa, tua documentação, roteiro? Você faz roteiro? Como é que você faz os seus roteiros? Cara, assim, no mundo ideal, o meu processo de documento, primeiro que eu não gosto de, antes de ter a luz entregue e real, eu não gosto de ficar trabalhando no computador. Eu sou adepto ainda de um caderno e de uma Pentel. Então, até a estreia, e a gente já fez um processo junto e você sabe como que é. Até a estreia, e mesmo depois da estreia, com coisas para consertar, com coisas para, de qualquer, teoricamente, se reposicionarem, é o bom e velho desenho no caderno, bolinha, quadradinho, triângulo e tudo mais. Quando está entregue, óbvio que aí a gente tem que profissionalizar. Então, aí eu parto para o computador, parto para o programa tal. E eu gosto de particionar o meu mapa, né? Eu não gosto de fazer. Na verdade, eu faço um mapa geral, um desenho geral, mas eu gosto sempre de particionar ele para que eu possa entregar esse documento de uma forma didática. Então, o que está dentro do palco pendurado é um mapa, o que está dentro do palco na lateral é um mapa, o que está vindo de frente é um outro mapa. Se eu tenho nichos é outro mapa, chão é outro mapa, então eu gosto de particionar esse mapa e entregar ele em alguns volumes para que se torne uma coisa mais didática. Eu adoro colocar os números de canais nos refletores, o que tem gelatina, a cor da gelatina, qual é o fabricante, se não tem gelatina é o famoso no color. As pessoas chamam de rider, mas é a boa e velha relação da luz. Eu gosto de fazer ela sempre explicativa, no sentido de que o que eu usei do teatro e o que veio locado, né? Então, por exemplo, eu no teatro tinha 100 lâmpadas pares, foco 5, 30 foco 2 e 10 foco 1. Então, isso é o material do teatro. Então, em cada efeito que aquele material foi usado, na frente vai estar escrito teatro. E se eu pedir para a produção alugar Fresnel, PC e elipso, na frente daquele efeito que vai ser usado aquele refletor, vai estar escrito locação. Eu acho que isso fica um pouco mais fácil para a gente compreender que relação de luz refazer, ou que rider de luz refazer, no momento que esse espetáculo for para a estrada ou for estrear em outro local. Então, o meu mapa é assim, a minha relação da luz é assim. A minha relação de efeitos, eu sempre procuro seguir uma ordem e uma lógica, né? Então, tudo que é contra-luz, tudo que é frente está em primeiro, depois eu sigo a ordem do contraluz, aí eu sigo a ordem das laterais, o que é um reforço de geral vem depois, tudo que é pino, e aí começam os efeitos. Eu, particularmente, acho que geral, contraluz, laterais, são luzes essenciais e não são efeitos. Mas são luzes que podem, sim, em algum momento, serem usadas como efeito.
Tudo que eu classifico como efeito é aquilo que está fora desse padrão de luz, né? Uma área, focos, cruzados, enfim, chão. Então, a minha relação da luz ela também vem explicativa nisso. E no final eu entrego para o produtor um caderno pedagógico da luz, né? Um caderno didático da luz. O meu roteiro de operação, eu sempre procuro fazer ele voltado não para o texto em si, mas para uma ação cênica, porque o ator, teoricamente, ele pode errar texto, mas errar uma ação cênica é um pouco mais difícil, porque a ação cênica está incluída, ela inclui outros fatores, inclusive um outro ator ou uma outra atriz que esteja naquele momento na cena, depende da ação cênica do colega. Então, as minhas deixas elas estão muito mais voltadas na ação cênica e talvez no visual do espetáculo do que no texto. Muitas vezes eu uso a deixa de texto como uma referência para o que vai acontecer. Então, o operador ele vai ler aquela deixa, sabe que está no texto, por mais que o ator errar uma fala inteira, um pouco provável. Mas após aquilo tem uma ação. Seja essa ação cênica ou seja uma ação visual, entendeu? Então, na verdade, os meus documentos de luz são pautados nisso. É isso. Era essa a sua pergunta? Não, era isso, só para. Foi que a Ana colocou aqui, que eu acho que quanto mais. Melhor. Desculpa, e se eu uso gel, e hoje está cada vez mais difícil, por mais que eu goste, se eu uso gel, eu tenho uma relação de gel à parte, qual o fabricante, e aí eu costumo colocar, inclusive, quantos cortes eu uso de gelatina para cada refletor. Então, por exemplo, se eu uso um contraluz com, sei lá, 12, um contraluz para fazer 12 amarelo 10. Então eu sei que eu uso 3 folhas de gelatina com lâmpada par 64. Então eu sei que são 3 folhas de gelatina que dão 12 cortes. Então eu coloco lá contraluz amarelo 10, na frente 3 folhas de gel 10, rosco, enfim, que totalizam 12 cortes, entendeu? Então, por exemplo, uma folha que tem 40 por 60, só para as pessoas que estão aqui não sabem, ela, dependendo da boca da lâmpada par 64, ela corta até 4 pedaços para a lâmpada par, até 6 pedaços para PC e Fresnel, são até, se não me engano, 8 pedaços ou 10 pedaços para elipsoidal, se for o ETC, e setlights são até são 2 pedaços, cada folha fazem 2 setlights, e é isso. Não precisava ir tão longe de falar de satellite. É que eu adoro satellite, cara. E é isso. Não, eu acho que essa linguagem, lógico que ela muda de iluminador para iluminador, de repente a ordem, como você coloca, se tem uns que começam na tua relação com a geral, tem outros que começam. Só que é complicado, quando você está acostumado a trabalhar de uma forma e você pega a documentação de um outro iluminador, você acaba meio que dando uma sambada para entender. Né? É como eu, há alguns anos, não pego documentação de outro iluminador, então eu não tenho tido esse problema, entendeu? E faço questão, mesmo com assistente, faço questão eu de fazer esse trabalho de documentação. Não, eu também. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, porque eu acho que você tem que... muito pessoal. Eu acho que é legal o iluminador entregar, fazer essa documentação. Tem muita gente que desenha, põe tudo no papel e passa para o assistente para ele digitalizar essa documentação. Eu gosto de preparar e entregar na mão da produção, direção, enfim, quem tem que entregar. Eu acho que é uma maneira de você concluir o teu trabalho, né? Faz parte da criação disso aí. E tem uma outra coisa que eu faço, que é também o roteiro de gravação. Então, eu tenho um outro roteiro
Então, a cada cena vai ter ali o que é de luz, qual o efeito e qual a porcentagem que se entrou nessa cena. Então, cara, esse material é muito fácil para qualquer operador pegar esse material e fazer o trabalho. E, na maioria das vezes, eu peço para a produção gravar um espetáculo para ter isso como um documento também. Então, isso fica muito fácil, né? Não, com certeza. E quando você não vê o espetáculo, como é que tu coloca no teu roteiro de operação? Como é que você faz quando você não consegue assistir o espetáculo? Eu te falo isso pelo seguinte, Como assim? eu lembrei quando você falou isso, quando tu falou de colocar uma referência de uma marca no texto, aí tu falou que coloca muito deixa visual. Eu lembro que há muitos anos eu operei um espetáculo chamado Breu. A luz era do Tomás Ribas. Aí ele me chamou para operar, ótimo e tal, foi ali no CCBB. Aí no primeiro ensaio foi lindo, tinha, sei lá, 20 e poucos movimentos de luz. Só que no segundo dia, quando eu cheguei para operar, tinha uma rotunda na frente da cabine. Ou seja, os técnicos, os operadores não viram o espetáculo. Porque o espetáculo, assim, tem uma aí lógica não tem isso. milagre, né, velho? O início do espetáculo tinha 7 minutos de blackout total. Tanto que não tinha um LEDzinho, não tinha, podia ter um vazamento de luz. Ó, você tem Tinha uma 3 história minutos para por trás. falar para a gente colocar o Caetano. E aí ficou essa coisa, como é que você vai operar o espetáculo sem ver? Só que aí, assim, você tem que aguçar o ouvido, você tem que ter uma sincronia muito grande com o elenco, porque Enfim, na segunda semana foi tranquilo, mas a primeira semana foi de chorar. Aí, Mas, enfim, bicho, é pedir para a produção colocar uma câmera no palco, uma TV na cabine e aí é isso, contar com a sorte. Cara, mas não precisa. É só você achar um jeitinho ali que vai embora. Então aí, vamos conversar. Caetano tá aí. E lembrando que amanhã a gente tem a Jamile Torman às 20 horas. Quinta-feira, a Lígia Chain às 20 horas. E sábado, a Dani Sanches às 20 horas. Com certeza. E semana que vem tem mais. As meninas dominando aí. Manão. Valeu, gente. Beijão. Bom papo aí. Beijão. Valeu. Valeu. Vou colocar o Caetano agora. Caetano, você tá pronto? Tô te chamando aí. E fez a luz. Ele é a luz. Reflete. Cara, como eu te adoro, cara. Você olhar para você me faz bem, cara. De verdade. Obrigado. O Vilmar é tipo um hostess, é um mestre de cerimônia, assim, ele tá em todas? Tá em todas. A gente criou como que é? Não é fórmula, mas esse jeito de fazer, porque eu acho que fica interessante, né? Criar uma introdução e tal, né? Quem sabe a TV Globo veja isso e resolva me dar um programa no lugar do Bial, talvez. Vou te dar naqueles horários, você sabe, né? Caetaninho, obrigado por ter aceito de novo. Opa, vamos lá. Meu poder praticamente um mês de diferença mudou muita coisa, viu? Você viu que o meu contrato para participar agora foi mais complexo. Pois é, foi um pouco mais complicado. E, na verdade, te tirar de Atibaia para vir para cá fazer esse bate-papo foi bem difícil. Mas nada que o helicóptero não tenha resolvido o problema, né? O primeiro eu estava em Atibaia. O quê? Ivete Cop foi confortável? Você foi bem atendido? Foi super. Que ótimo. No primeiro eu estava em Atibaia e eu achava que a coisa ia ser mais rápida assim na quarentena, e aí agora eu estou fazendo um esquema tipo uma semana lá e uma semana aqui e tal, porque meus pais moram lá, então eu fico... Mas estamos aí. Eu acho que muita gente
que está aqui assistindo a gente é da classe, né? Já conhece todo mundo e os conflitos e as dificuldades e praticamente um pouco da carreira de cada um, assim. E eu acho que isso... aliás, as lives foram se profissionalizando, né? Porque são pessoas, são muitos iluminadores, cada um com uma história diferente, e mesmo que a gente fale algumas coisas que são muito parecidas, a forma de criação e tudo é muito particular, né? Eu tenho percebido isso muito nas tuas, na do Gui Bonfante, que tem feito lá. Eu sei que o Moisés Vasconcelos está fazendo uma geralzona lá com o povo de Brasília, que é muito legal. Então, acho que pelo menos isso serviu, né? Esse estado de emergência que estamos vivendo, eu acho que para dar uma situada assim no panorama desses profissionais, que são muitos, né? São muitos. Cara, eu tenho convidado vários e vários, aí eu tenho percebido como são muitos mesmo, né? Porque, cara, não para a lista, né? E na verdade, assim, isso daqui, na verdade, eu comecei como uma brincadeira, né? Assim, vamos fazer alguma coisa num sábado que eu não tinha nada para fazer. Mas eu vi que isso poderia se tornar uma utilidade pública, no sentido de que essas lives, eu passei a começar a salvar e jogar no canal do YouTube, e elas podem virar documento e material de pesquisa. Vira, com certeza vira. Né? Pode ser não hoje, não. Pode ser não hoje, não amanhã, mas com certeza daqui 5, 10 anos, alguém vai procurar, alguém vai se espelhar e alguém vai saber que tem alguma coisa ali que pode ser útil, né? Mas importante também é saber que essas lives estão entrando num momento muito especial e que, quem sabe, daqui a 5, 10 anos ainda vão estar essas pessoas aí trabalhando na área e vão estar desenvolvendo, ou se mudou alguma coisa, como que será essa coisa que mudou? Né? Porque hoje a gente vai falar de uma realidade, não sei, os iluminadores da minha geração e da geração anterior têm uma experiência, né? Como que vai ser daqui a 5, 6, 10 anos? Né? Então eu já percebi isso ouvindo muita gente que eu não conhecia, ou conhecia assim de ouvir falar, mas conhecia o trabalho, mas não conhecia a forma de trabalhar. Então isso que você falou no começo, essa sua abertura meio iconoclasta, tipo, a gente pode voltar nisso já, a vitimização do teatro e blá, 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 mas eu não penso muito por aí, não. Eu acho que as coisas vão modificar não por causa da pandemia, não por causa do coronavírus e da situação global que estamos vivendo. Eu acho que a coisa vai modificar, porque já vai ter uma vacina, todo mundo vai para a rua, a gente esquece isso, como esqueceu a ebola, o H1N1 e não sei o que, já a gente esqueceu e está todo mundo aí, tossindo um do lado do outro. O negócio é que afetou de uma maneira tão profunda vários estratos da sociedade que talvez você não goste do termo repensar, mas eu acho que não é repensar a profissão, porque a nossa profissão é uma mistura de oportunidade, talento, dedicação e vocação. Né? Eu acho que esse repensar aí é a partir dos meios que a gente tem de trabalho. Né? Não só o nosso trabalho como especificamente iluminador, eu também sou diretor, mas falando especificamente como iluminador, eu acho que é repensar as relações, porque muita coisa que a gente não esperava acontecer, aconteceu, desde uma precarização do trabalho, a gente falou um pouco disso particular em outro momento, mas eu acho que isso, mais para frente, dependendo das perguntas aí, a gente podia falar um pouco sobre isso, porque quem está entrando pode oferecer. E isso é muito delicado, porque isso afeta toda uma cadeia no segmento de espetáculo, teatro, show, entretenimento, etc. Né? Isso é muito...
vivendo momentos assim meio de alto e baixo, acho que como todo mundo, né? Fico meio animado, fico desanimado, fico animado, fico desanimado, mas assim, é mais uma forma de... Aquela história do Brasil que a gente está sempre recomeçando, mas não é recomeçando. A gente está sempre indo para o zero, a gente parte do zero. Você deve ter isso muito claro com a sua experiência também de ter acompanhado as coisas lá no sindicato, no SATED. A gente recomeça do zero. Em termos de política cultural e públicas, que praticamente não existe, mas sempre quando tem uma crise nesse sentido, e falando especificamente da nossa área, a gente fica jogado ao léu, né? Então você tem que repensar como você vai recomeçar, mas do zero. Desde a sua relação com a produção, né, até a sua relação com o espetáculo. Né? Vai ser no espaço aberto, vai ser no espaço fechado, vai ser não sei o quê, eu tenho equipamento. Eu hoje, por exemplo, eu vou pensar uma coisa que... Eu vou falar várias coisas fora de ordem e a gente vai se encaixando numa ordem aí. Mas é que eu acho que essa coisa é mais um bate-papo mais informal, assim, que é mais legal até. Mas eu, por exemplo, hoje, eu vou repensar muito, por exemplo, se eu entro numa produção de médio porte, a quantidade de equipamento que eu vou pedir para aquilo. Eu trabalho muito com ópera, quem não me conhece, eu trabalho há mais de 25, 28 anos com ópera. E ópera depende de investimento estatal, depende de um teatro público, depende de coro, orquestra. Você faz ópera pequena e tudo, mas basicamente uma ópera depende de um teatro com orquestra, com coro, com corpos estáveis e tal. Ópera é um trabalho imenso, né, que é caro, é um investimento caro, né, que tem o seu retorno por vários motivos, né, mas no Brasil, primeiro que ela não se paga, segundo que ela acontece e morre, né, você faz e agora está tendo assim, mais de 6, 8 récitas. Teve um tempo que a gente fazia 4, 5 restas e acabava. Então, o investimento, e eu estou falando aí uma ópera de médio porte no Teatro Municipal de São Paulo, em torno de 1 milhão, 800 mil, 500 mil. Isso para o teatro de prosa, para o nosso teatro, assim, Teatro do Cemitério dos Automóveis, Teatro da Praça Roosevelt, Bortolotto, o pessoal todo da... Isso sustenta 2 anos de uma companhia. 2 anos, claro. Mas acontece que não existe uma comparação assim nesse termo grosseiro, como eu estou falando. Mas a ópera, ela acontece 4, 5 vezes, que seja 10 ou 12 récitas, e acabou. Então, por exemplo, hoje eu vou pensar 2, 3, 4, 5 vezes numa lista de equipamento e na viabilidade financeira desse tipo de espetáculo, para que ele fique tão pouco tempo em cartaz e consuma tanto, né? E as pessoas que estão ao redor e quem eu vou envolver. Porque é nesse momento de crise que a gente começa a repensar também. Eu não estou falando de desperdício financeiro, de nada, eu estou falando de otimização mesmo de trabalho. Eu acredito que hoje, na visão dos programadores de teatro, esses teatros estatais, esses grandes teatros de ópera, e eu vou falar muito de ópera porque é a minha experiência mais premente, assim, é impossível, depois de tudo que está acontecendo no planeta, ter o mesmo tipo de raciocínio no sentido de produção. Entendeu? E eu não estou falando em termos de cachê, que isso já vai diminuir realmente. Eu não estou falando que vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Eu estou falando na cadeia artística mesmo, né? Quanto tempo você leva para fazer aquilo, você tem local para guardar. Isso já era uma discussão que estava acontecendo já há um tempo, que precisa voltar. Os teatros públicos não têm lugar para armazenar cenário e tudo. Faz isso de uma maneira muito precária. Hoje, depois de tudo isso que a gente está vivendo, essa discussão precisa voltar. Né? Os teatros precisam se equipar com um equipamento
acima do básico para que você possa amortecer isso, para não ter tanta locação para cada iluminador que entra, por exemplo, falando da nossa área, e aquilo precisa render, aquilo precisa ir para a internet, aquilo precisa ser gravado, precisa ser mostrado. Hoje a gente está vendo uma série de atividades, poucas no Brasil em termos de espetáculos de ópera. O São Pedro grava seus espetáculos, estão lá. Todos, o Municipal de São Paulo não grava seus espetáculos. Os festivais que eu participei, os festivais de Manaus, por exemplo, grava todos os espetáculos, mas nunca lançaram o espetáculo por causa do custo que era lançar isso. Belém, por sua vez, grava todos os espetáculos de ópera e lança em DVD. Então, assim, além de tudo isso, você vai precisar profissionalizar uma rede, e outras profissões e outros profissionais vão entrar nesse mercado. Porque você precisa atingir o maior número de público. O que você faz não pode morrer em 3, 4, 5 apresentações. O teatro é efêmero, o teatro acaba, não sei o quê. Assistindo no vídeo não é a mesma coisa. Óbvio que não é. Teatro se dá no físico, no ao vivo, mas aquilo é registro, aquilo é estudo. Aquilo não está só para o público de entretenimento, aquilo está como você, desculpa te cortar, mas você falando isso, na verdade, assim, eu fiz um post alusivo a isso. Na verdade, eu queria dizer a mesma coisa que você está dizendo, mas eu não coloquei na escrita certa. Eu acho que o teatro ele tem que ser registrado, a ópera tal, como para fins de pesquisa, para fins até de venda. Franklin, mesmo. Desculpa, Franklin, foi meu assistente, o peruano que eu falei da outra vez, que eu tive que levar para Belém, que era o único que sabia mexer na MA, Franklin entrou agora. Te quero muitíssimo, Franklin, beijo. É ele. Ele falou que boa análise, porque é isso que está se passando na América Latina toda. É isso que está se passando na América Latina. Mas desculpa, você falou sobre isso num post, né? E aí eu tenho falado, só para a gente partir para uma coisa mais técnica de luz mesmo, eu tive falado com algumas pessoas, e quando a gente fala de se reinventar, eu acho que a gente tem que se reinventar dentro. E se reinventar dentro é o quê? Os teatros precisam esquecer, agora falando dos teatros privados, eles precisam esquecer o alto lucro. A produção precisa esquecer o alto lucro. O artista precisa parar de pensar nele num cachê muito alto e criar e recriar essa roda. Quando eu falo recriar essa roda, a minha linha de pensamento ela vai aonde? Na união. A união do espaço com o produtor, porque o espaço para continuar aberto precisa do produtor que produza. O produtor que produza precisa ter um texto para produzir aquele texto. Então é tudo uma cadeia. E aí vem os artistas, os técnicos e tudo mais. Então eu acho que vai ter que existir uma união aonde todo mundo entenda que isso é uma cadeia e que essa cadeia precisa sobreviver. O Bretas está aqui, como a arte vai sobreviver? Quando lotaremos uma sala ou lugar de exposição? Eu acho que o papo agora não é nem lotar uma sala. Eu acho que o papo é o seguinte, aquele teatro de 700 lugares, ele vai ter que virar um teatro de 300. Ou ele vai virar um teatro de 400, trabalhando com uma fileira sim, uma não, 2 cadeiras sim, uma não. E vai ter que reinventar a roda. É o que eu falei no começo, vai existir uma vacina, vai existir alguma coisa em breve e as coisas vão voltar ao que era antes, diferente, né? Mas já tem isso, porque nós não temos governo, né? Então a gente não tem uma política para que o país todo siga aquele protocolo, né? A gente tem um ministro a cada 2 dias, então enfim, é outra história. Mas eu tenho acompanhado bastante as coisas que estão acontecendo na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, né, especificamente em termos de teatro e tudo. A Broadway, por exemplo, estava com uma previsão para voltar no Bretas, desculpa, Bretas, eu vou te dar uma ligada amanhã para a gente conversar, para entender o que você pensa também. Pode continuar.
A Broadway, os teatros da Broadway estavam com uma perspectiva de voltar a funcionar em julho, mês 7. Recentemente, numa reportagem, agora no New York Times, já essa volta já está sendo esticada para setembro, e muitos espetáculos estão indo para o final, para o ano que vem. Na Alemanha, começou a abrir algumas coisas, e eles estão já com algumas regras dos teatros de grande porte, só entra com máscara, e lugares marcados, sim, não, sim, não, sim, não. Porque você também não pode, de uma hora para outra, diminuir a capacidade da sala de uma maneira definitiva. Porque você começa a determinar isso de uma forma que você afeta a produção. Então, por exemplo, um espetáculo hoje, vou dar o meu exemplo, antes da quarentena, tinha acabado de estrear o musical Donna Summer, que o Miguel Falabella dirigiu, que é uma super produção. Sério? É uma super produção. Você podia... Cara, sério, você podia ter me convidado para assistir. Não deu tempo. Não deu tempo porque nós fizemos os previews, a gente ficou uma semana em cartaz e fechou. O Teatro Santander, ele tem 1.100, é tipo o Municipal de São Paulo. Ele tem 1.000 e poucos lugares. Que bom que alguém me convidou para assistir, eu fui assistir antes de parar. O teatro, ele tem 1.100 lugares. A produção, quando ela tem a captação, quando está todo esse processo, que vai mudar também, os termos de captação de Lei Rouanet e tudo, o produtor, ele capta aquele valor e está naquele teatro com aquela quantidade de público e cobrando aquele valor de ingresso por causa da capacidade do teatro também. Então aquilo é dinheiro que saiu de Lei Rouanet, é um dinheiro que saiu do imposto de renda do cara. E quando você vai justificar aquele valor, aquele dinheiro, é a sala. Então, assim, o que a lei faz para determinar os valores é o tamanho da sala versus o valor do ingresso e quanto que o cara captou. Então, se você começa a diminuir o tamanho de todas as salas de uma maneira sem critério, você muda toda a produção do que virá. Você não vai ter mais grandes espetáculos como você tem desses, espetáculos caros, que depende parte da bilheteria e parte do patrocínio. Então, é uma discussão que já está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. E a gente aqui ainda está discutindo se vai ficar em casa ou se vai sair de casa. Então, assim, e realmente o que você falou no começo, que você falou, é o primeiro que parou e é o último que vai entrar. É o último que vai entrar, que vai voltar, porque nós dependemos de aglomeração. Que seja 10, 15, 30 pessoas. A gente depende de aglomeração de gente sentada um do lado do outro. Então, assim, nós seremos os últimos que vamos voltar depois da quarentena, como todos os outros lugares estão acontecendo dessa forma. Só que nós não temos, não temos um Ministério de Cultura, nem uma Secretaria de Cultura, nem estadual, nem municipal, agora o pensamento, por enquanto, pelo que eu estou vendo, vamos tentar tapar o buraco e ver como que os artistas vão sobreviver, como que eles vão pegando o dinheiro que estava ali, inventando novas leis, inventando espetáculos e como fazer com que esse artista trabalhe. É nobre isso, mas é necessário uma discussão focada não só no que vem depois, e a gente vem depois do depois, né? É como que a gente se organiza. Então, essa discussão não existe. Essa discussão não existe por vários motivos, né? Então, fica muito difícil hoje a gente falar, por exemplo, com os técnicos, porque tem mercado para todo mundo. O teatro não vai acabar, a profissão do iluminador não vai acabar, né? Vai diminuir, mas assim, existem nichos, e eu estou vendo muitos amigos meus indo para esses nichos, né, para não ficar parado. Eu compartilhei no meu Facebook, na minha página, acho que faz uns 2 dias, não me lembro mais, acho que foi ontem, não me lembro,
saiu uma matéria de um iluminador, um jovem, 30 e poucos anos, inglês. Em inglês. E ele não é um iluminador que está começando. Ele é jovem, mas ele tem uma puta experiência no West End londrino, que é o equivalente da Broadway em Londres, né? Que é aquele circuito todo de teatro, de entretenimento comercial, musical e tudo. E ele estava para estrear um espetáculo no Orange, num teatro grande lá, e a produção parou quando teve, e na Inglaterra teve lockdown, né? Parou tudo. E ele provisoriamente entrou para dirigir caminhão e fazer entrega de mercadorias para a Tesla. Entendeu? Porque assim, o cara falou assim, já estou há 2 meses e vou ficar mais uns 4. O governo e o sindicato não tem como sustentar um profissional desse. Ele é light designer, ele nem é técnico. Ele é light designer, ele vive disso. Né? Então ele cria luz e ele é autônomo. Então, assim, só para responder a pergunta do Bretas, que ele está falando que vocês estão no topo da pirâmide, o que faço com a minha equipe? Né? Eu não entendi primeiro esse topo da pirâmide. O segundo é o seguinte, Bretas, da mesma forma que você pensa, né, o que fazer com a sua equipe, eu como light designer, o Caetano como light designer, a gente está nesse topo hierárquico. Mas existe uma cadeia de técnicos abaixo da gente, que são os montadores, que são os operadores, que são os assistentes, e que esses caras não estão sendo lembrados. Então, eu tenho passado parte do meu dia preocupado no que fazer para que esses caras, que estão, teoricamente, numa escala hierárquica abaixo, sejam impactados o menos possível. Quando você olha que muitas coisas estão sendo pensadas, e quando a gente fala do artista, eu estou falando naquele cara que hoje pode, da sua varanda, ler um texto e ganhar um dinheiro da prefeitura, de qualquer maneira, entendeu? Só que isso não contempla os técnicos que estão abaixo disso. Então, o que fazer com esses técnicos também? Da mesma forma que você fala, o que fazer com a sua equipe, eu também me pergunto, o que fazer com aqueles caras que operam a minha luz, que operam a luz do Caetano, que montam a nossa luz? É complicado, entendeu? Não se há o que, nesse momento, não se há uma solução, não se há nada que possa se pensar o que fazer. O que acontece é que são essas pessoas, os técnicos, por exemplo... Olha quem entrou na live, Marcel Powell. Ele só é filho do Baden Powell. É só isso. E o Marcel... Nobreza. É nobreza. E o Marcel é um puta... o cara é um puta músico e que acompanha o Tony Garrido no show que eu faço com o Tony. E é só o filho do Baden Powell. É a nobreza que tá na live agora. Eu acho que essa preocupação do Bretas é uma preocupação geral, assim, não é uma preocupação, nós estamos no topo da pirâmide e tudo, porque, por exemplo, o topo da pirâmide caiu, Bretas. Caiu, velho. Por exemplo, eu ia iluminar uma ópera agora no Teatro São Pedro, liguei para lá semana passada e ela foi suspensa para esse ano, com certeza não. Talvez o ano que vem. Então, assim, eu só vou contar uma história. E outra coisa, os técnicos, o que acontece também é que os técnicos, o que vai fazer é que se o teatro está fechado e tudo, você pode ir para várias outras áreas, como técnico e tudo, mas só que essa área está sempre super disputada. Né? Quem é marceneiro, quem é diretor de arte, quem é pintor, vai trabalhar em outras áreas na sua função, mas o mercado fechou num nível assim, e aí o que acontece cai preço, né? Cai preço, você não vai ter como. Só para responder essa coisa do topo da pirâmide, de abril a agosto, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas de abril a agosto eu estrearia 12 espetáculos. Desses 12 espetáculos, 8 com patrocínio bom. Caiu. Entendeu? Então, nesse momento, o topo da pirâmide desmoronou. Mas olha só, vamos lá.
A gente tem nessa primeira etapa 15 minutos. Então, nesses 15 minutos, você vai tentar A gente já deu falar um pra panorama gente... do mercado. Nos 15 minutos já deu um panorama do mercado de como estamos fodidos. Os outros Agora, 15 nesses para próximos dizer... 15, você vai falar para mim o seguinte... A minha carta de demissão, o que eu vou vender livro, eu vou... você tem um acervo aí que deve estar ouvindo. Ó, nesses 15 minutos, você vai falar para mim, primeiro, por que você, quando pensou em ir para a arte, por que você pensou a luz? Se você teve algum mestre, o que fez você continuar na luz? Que ano você começou? Nossa, não sei. Isso. Calma, por partes. Então tá. Por partes. Ano eu não sei. Eu sei períodos. Engraçado então, que você vai falando. Não, você não me sai daí. Não me sai, porque depois vai pro YouTube e vai ficar essa coisa horrorosa você saindo. Eu esqueci a minha água. Engraçado que, como começou na luz, eu já falei isso. E eu vou repetir, só que agora tem uma outra conotação que eu vou falar, porque passou um período. Eu entrei na luz, a primeira razão foi para ganhar dinheiro. Foi para ganhar dinheiro, porque minha formação é de ator, eu vou repetir bem rápido, porque eu acho que nem mais faz sentido querer saber da vida dos outros, assim, eu já falei tanto sobre isso, dá uma gulgada que tá lá, gente. Mas assim, só pra gente entrar nos assuntos importantes, eu sou autodidata, eu comecei em grupos de pesquisa, vou pular a parte amadora, eu faço teatro, vou fazer 52 anos esse ano, eu comecei em teatro amador com 15, me profissionalizei com 18, 19. E com 18, 19 eu comecei a trabalhar em grupos de pesquisa. O primeiro foi o Boi Voador. Passei pelo Boi Voador, trabalhei no Antunes Filho como ator e tive uma parceria gigante com o Gerald Thomas na Companhia de Ópera Seca, onde eu fiquei uns 10 anos. Então, assim, essa santíssima trindade me formou, assim, né? E passei pelo Zé Celso como ator e tudo. Então, sempre grupos de teatro de pesquisa. Quando eu comecei mesmo assim em teatro, eu via que o técnico, o operador de luz, o operador de som, eram os primeiros que recebiam. Em grupo de pesquisa você fica anos trabalhando para apresentar um mês, 15 dias, mas você tinha que garantir o salário do técnico. E aí, nos grupos de pesquisa você faz tudo, né? Você faz os figurinos, você faz o cenário, você faz tudo. Então, assim, eu comecei a prestar atenção na luz. E como eu acompanhava muito o trabalho do Boi Voador, quando eu já estava me profissionalizando, lá tem um grande mestre, que foi uma das pessoas que eu mais me inspirei quando eu comecei, que era o Domingos Quintiliano. O Mingo, conhecido como Mingo pela classe, era ator e iluminador, assinava as luzes junto com o Didi, com o Edivaldo, que faleceu. E o Mingo era ator, então assim, era um ator que fazia luz. Ele estava em cena e a luz do espetáculo era dele, era operada pelo Didi, às vezes, né? E eu, como era muito próximo ali do Boi Voador, estava na companhia, num outro núcleo, eu começava a observar muito o trabalho do Mingo. E achava fascinante o trabalho do Mingo. E lá a gente fazia tudo. E também tinha que fazer a luz dos workshops que a gente propunha. O que aconteceu foi que, nesses núcleos do Boi Voador, eu queria continuar na área, porque você fica assim, das 10 da manhã às 11 da noite no teatro. Eu não trabalhava, né? Eu estava com 18, 19 anos. Assim. Que ano foi isso? Eu nasci em 68, com 19 eu tinha quantos anos? Nem sei, não sei fazer conta. Eu tinha 19 anos, eu nasci em 1968. Tipo, na década de 80, eu era rato de teatro, eu acompanhava absolutamente tudo de teatro. Eu vi as primeiras produções do Gerald quando veio para o Brasil, especificamente em São Paulo. Assim. Então aquilo me fascinava muito, a luz que eu via do Gerald era muito incrível. E no Boi Voador, minha pesquisa do que é o teatro, a gente tinha um tutor ali, que era o Jaime Compre, que faleceu. Então, assim, ele indicava livros, então aquilo eu ia buscando coisa, assim, e ia estudando os russos, estudando
enfim, tudo acontecia ali. E como a gente tinha que fazer luz para os nossos próprios trabalhos ali dentro, quando apresentava como workshop, eu comecei a experimentar a luz de uma maneira amadora ali. O que aconteceu é que eu vi que ali eu poderia ganhar dinheiro me mantendo na área. E num desses núcleos do Boi Voador, em outro núcleo, tinha o Sérgio Ferrara, que hoje é um diretor conhecido e tudo. E o Sérgio, quando eu saí da casa dos meus pais, o Sérgio da casa dos pais dele, nós moramos juntos, a gente dividia um apartamento. Eu morei com o Sérgio Ferrara 8, 9 anos. E aí o Sérgio começou a dirigir peças. E todas as peças que o Sérgio dirigiu, eu comecei a assinar a luz. E aí teve uma que ele fez, o senhor Paul, no Instituto Goethe, na sala do Goethe, e naquela luz que era muito simples, com lâmpadas incandescentes, os próprios atores operando, naquele esquema de pesquisa, eu fui indicado na época, o prêmio Mambembe. E os amigos começaram a me chamar para fazer luz. Nisso, eu já estava em outro núcleo de trabalho, que era a Companhia de Teatro em Quadrinhos da Beth Lopes, que fez um espetáculo chamado O Cobrador, adaptação do Rubem Fonseca, que a gente viajou o planeta com esse espetáculo. Ficamos em cartaz uns 3 anos viajando. A luz era do Wagner Pinto, foi quando eu conheci o Vagnão, e eu operava canhão, porque eu era o assistente de direção, conhecia o espetáculo, não tinha dinheiro para pagar um canhoneiro, eu ganhava um pouquinho a mais para operar o canhão. E aí, observava muito o trabalho. Era Torlai, era aquele a carvão? Não, era no Sérgio Cardoso, na sala pequena do Sérgio Cardoso. Eu nem sei que marca era aquele canhão que tinha lá. A gente não alugou porque a gente não tinha dinheiro, era um canhão que tinha lá, era um torpedo. Eu observava muito o Wagner e trabalhando, já tinha uma coisa muito forte com o trabalho do Gerald, com a luz do Gerald, tudo. Sabia que o Wagner era o iluminador do Gerald. E aí eu acompanhava o Wagner, e o Wagner me levava para os ensaios, me botava lá. Não só eu, mas metade da companhia. Ele falava, vai lá assistir, entra escondido e tal. Então, assim, foi um período, assim, no final dos anos 80, começo dos anos 90, onde eu estava com a nata do teatro experimental, assim. Isso para mim foi muito importante, assim. E pouco a pouco eu já queria dirigir, eu já queria fazer direções, assim. Pouco a pouco eu fui me afastando do trabalho de ator e focando mais na iluminação. Eu lembro que eu tive uma conversa na época, nesse começo dos anos 90, eu estava muito em crise com a minha profissão, nessas crises que a gente tem cada 5, 6, 7, 8 anos, semanalmente. E a Bel Kovarik... Eu tô numa crise. E a Bel Kovarik, que é minha super amiga, grande atriz. Incrível. A Bel era da Companhia de Teatro em Quadrinhos, e eu estava numa crise porque eu não sabia se eu era ator, porque eu já não atuava mais, e eu queria dirigir, não tinha espaço para dirigir, e eu só fazia iluminação, então eu estava vendo assim, nossa, eu vou virar iluminador e eu tenho tanta coisa para fazer e não vou fazer, como se só fazer luz fosse pouco. Olha o André Cortez aqui, ó, crise, que crise. Falei com o André hoje, ele me tirou da janela, eu ia pular hoje, o André falou que eu não precisava me suicidar hoje. Que bom que o André fala com você, porque comigo ele não fala. Olha. Aí sei que a Bel falou uma coisa para mim muito importante nesse período, e ela pegou e falou assim, tipo assim, que hoje pode parecer uma coisa meio mestre Miyagi, mas é uma frase assim, não adianta você estabelecer metas e coisas assim no Brasil, porque primeiro que são etapas, você tem que fazer aquilo que você é bom. Você não faz bem a luz, as pessoas não gostam, você ganha dinheiro, um dia você vai dirigir, um dia pode ser que você volte a atuar. Hoje a luz está abrindo portas, você não pode fechar as portas que você abriu por vários motivos. Isso assim é uma obviedade, uma coisa assim, tipo de Buda falando embaixo da árvore, mas quando cai assim, você ouve isso fora, foi assim, foi lúcido. Porque era realmente isso, a luz estava me abrindo portas,
e eu achava que eu queria atropelar isso. Eu achava que não era bom o suficiente. Por quê? Porque eu nunca fiz um curso de luz. Eu aprendi na marra, eu aprendi tomando choque, eu aprendi seguindo o Nesito lá no Centro Cultural, eu aprendi vendo Wagner, vendo Mingo fazer, assistindo espetáculos, treinando o olho, lendo muita coisa. Eu não sou um técnico, eu sou um criador, eu crio, eu sou um iluminador, eu sou um designer, eu odeio essa palavra, eu não assino um designer, mas eu sou o desenhador de luz. Eu preciso de uma pessoa mais capacitada, mais inteligente, mais técnica, como suporte, como assistente, para resolver as minhas ideias. Então, assim, desde sempre, a minha criação, a minha formação técnica, ela é precária. Não entendo de mesa, eu não entendo de... Eu sei a linguagem da coisa, eu sei o que aquilo pode me dar, eu sei linguagem, eu sei o vocabulário daquilo. Né? Pego o moving, eu sei o que o moving pode me oferecer. Eu não falo tilt, pan e tudo, eu falo mais para a esquerda, mais para a direita, vai para cá. O meu assistente já me conhece, já sabe, mas eu não sou... vira, eu fico... Agora vira essa merda, caralho! Eu fico fazendo louco, eu fico fazendo igual quando eu era assistente desses caras, e eles faziam isso comigo. Um dia, olha só, um dia eu vou acompanhar um dia de montagem seu só para ouvir o dia inteiro. Quero ver como que é, cara. É tenso. É meio tenso. Eu não complico as minhas luzes. Eu levo bombons para você. Leva, eu adoro. A minha luz é complicada na gravação. O meu trabalho, a minha luz foi ficando complexa por questões pessoais mesmo, porque eu queria ultrapassar barreiras, não queria fazer aquilo que eu já sempre fazia. Então segura, não perde raciocínio. A gente para essa, vou abrir e você volta desse ponto. Você vai abrir o quê? Não, a gente vai parar essa e eu vou chamar uma outra e você vai voltar desse ponto. Agora? Vai cair. Ah, já passou 1 hora? Sim, já passou 1 hora. Não, vai dar 1 hora agora. Gente, eu tô exausto. Não tá não. Para, que eu te mando flores daqui a pouco. Fica aí, já vou entrar e a gente volta. Deixa para as pessoas irem embora. Não, elas vão voltar. Voltem. Beijo. Até já. Beijo.